se fala do Espírito Santo, é importante nós, de prima facie, de primeira coisa que se diz do Espírito Santo é que ele é Deus. Não é porque alguns dizem, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Essa classificação, terceira pessoa da Trindade, é importante dizer que a palavra Trindade nem está na Bíblia. A Trindade é uma interpretação teológica acerca da divindade, acerca de Deus. E nós cremos na Trindade. Mas quando diz terceira pessoa da Trindade, pode-se ensejar enganosamente, erroneamente, que o Espírito Santo está em terceiro lugar, que o Espírito Santo está numa classificação em terceira posição em relação à divindade. A terceira pessoa da Trindade é apenas uma forma de classificar, mas o Espírito Santo é Deus na mesma medida, na mesma intensidade, na mesma substância em que o Pai é Deus, em que o Filho também é Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, eterno e coexistente, no mesmo grau, na mesma intensidade, na mesma plenitude, na mesma envergadura. O Espírito Santo, em segundo lugar, é também uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é um movimento, não é, embora ele seja simbolizado pelo fogo, simbolizado pela pomba, simbolizado pelo vento, estes são apenas símbolos que indicam, que aponta algo muito maior que o próprio símbolo. Tomemos também cuidado com os símbolos, porque os símbolos estão muito aquém da grandeza, da magnitude do que ele próprio representa. O Espírito Santo, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo, é uma pessoa. E há inúmeras sobejas, provas bíblicas que apontam para o Espírito Santo como sendo uma pessoa que tem personalidade, que tem vontade, que se relaciona, que entristece, a Bíblia diz, para nós não entristecermos o Espírito Santo pelo qual fomos selados, o Espírito Santo pelo qual fomos selados. O Espírito Santo tem até ciúmes. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. O Senhor Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 14, dizendo assim, anunciando a sua partida, preparando os discípulos para o momento da sua partida, para a sua ascensão, instantes antes da sua morte, ele disse aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que estará convosco para sempre. O Espírito Santo é uma pessoa. O apóstolo São Paulo, em 1 de Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 19, nos diz, e não sabeis vós que sois o
templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, que tem personalidade, que tem vontade, que tem aptidões, que tem personalidade. Quando o Senhor Jesus dizia: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, existe todo um estudo teológico, gramatical, em cima da palavra outro, que é a palavra allos no grego, que indica alguém da mesma espécie e da mesma natureza. Da mesma espécie e da mesma natureza. Ou seja, alguém equiparado. No comentário do Dr. Russell Norman Champlin, que é um grande comentarista bíblico, um biblista muito reconhecido nos círculos teológicos, pelos teólogos, ele aponta o Espírito Santo com a seguinte nomenclatura: o alter ego de Cristo. O alter ego de Cristo. Dizendo assim, é o outro eu de Cristo. O outro alter ego de Cristo é o outro eu de Cristo. Ou seja, igualzinho a Cristo. E a presença do Espírito Santo na igreja e nos crentes é a continuidade da obra de Deus, da obra de Cristo, do Senhor. É a continuidade da obra de Cristo na mesma pessoa, na mesma intensidade, na mesma natureza. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele participa ao longo das Escrituras. E nós encontramos o Espírito Santo logo no começo da Bíblia, em Gênesis. E a Bíblia diz: o Espírito, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas. O Espírito está lá logo no começo. Ativo, vivo, em movimento. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo estava lá. Qual que é a diferença das manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento com as manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento? No Antigo Testamento, as manifestações do Espírito Santo eram ocasionais, circunstanciais. Em ocasiões específicas, o Espírito vinha, atuava e voltava. O Espírito Santo, ele manifestava em pessoas específicas. A unção de Deus, a manifestação do Espírito Santo era destinada a sacerdotes, reis, profetas, e era sob medida. Tanto é que quando Eliseu pede a Elias a bênção da sucessão e da continuidade do ministério profético, ele clama a Elias pedindo que lhe desse a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Isso nos prova que a veracidade dessa verdade. O Espírito Santo não vinha sobre todos, ele vinha em circunstâncias e ocasiões específicas e voltava. Em pessoas específicas e voltava. Por exemplo, o Espírito Santo se manifestou na vida de Davi, o Espírito Santo se manifestou na vida de Saul,
o Espírito Santo se manifestou na vida de Gideão, o Espírito Santo se manifestou na vida de Jefité, o Espírito Santo se manifestou na vida de Sansão. Então, eram ocasiões específicas e sob medida. Mas na dispensação do Novo Testamento, acontece uma mudança. Porque o Senhor levantou os profetas no Antigo Testamento para descortinar diante da revelação bíblica uma era, uma dispensação, um tempo, um pacto de Deus com a humanidade, em que o Espírito Santo seria infundido, que o Espírito Santo seria derramado abundantemente e infinitamente sobre toda carne, sem nenhuma distinção, sem nenhuma limitação, sem nenhuma distinção. Não tem raça, não tem classe social, não tem leigos e cultos, não tem questão de gênero, homem ou mulher. O Espírito Santo seria derramado abundantemente sobre toda a carne. Louvado seja Deus. E essa promessa foi cumprida. Essa promessa foi cumprida. Louvado seja Deus. No dia de Pentecostes, quando eles estavam orando, o Senhor Jesus falou: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que vai vir do alto, prometida pelos profetas do Antigo Testamento. Vocês vão receber o poder de Deus, vocês vão receber a presença de Deus em vocês. E Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram para o cenáculo orar. Jesus ascendeu aos céus e eles guardavam consigo a promessa da efusão do Espírito. E por dias a fio eles oraram, buscando, clamando, pedindo, rogando, insistindo, esperando, até que chegou o dia de Pentecostes e a promessa se cumpriu. E o Espírito Santo foi derramado. É o que nós chamamos de efusão do Espírito, que marca, que inaugura, que é a marca distintiva da era em que nós vivemos, a era da graça, a dispensação da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em contrapartida à presença do Espírito Santo na igreja, nós temos o mundo, e a Bíblia diz que o principado da potestade do ar opera na atmosfera do mundo. Existe um clima de tensão no mundo. Um clima de tensão no mundo. Nós vamos ver isso, é possível nós vermos isso em Efésios, no capítulo de número 2. Você pode até acompanhar comigo aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó, capítulo 2 de Efésios: em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. A igreja é o povo que Deus ergueu, estabeleceu na terra, para andar na contramão do mundo. No outro tempo, vocês andavam no segundo curso desse mundo. E hoje, vocês estão na contramão. Para o mundo, você sempre vai estar errado.
Para o mundo você sempre vai ser um patinho feio. Para o mundo você sempre será inadequado. Para o mundo você sempre será quadrado, cafona. Você não se encaixa nos padrões do mundo. Não se enquadra no sistema vigente no mundo, que está aqui, ó, no qual, noutro tempo, vocês andavam segundo o curso desse mundo. Continuando. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito. Preste atenção, isso aqui é importante. Vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Às vezes eu vejo alguns pregadores empolgados dizendo que o diabo mora no inferno. E eles pegam aquele texto de Mateus 16, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está vendo? Os demônios do inferno. Nós estamos numa luta contra o inferno. E eles acham que o diabo tem casa no inferno. E o diabo não tem casa no inferno. Você precisa entender a realidade do mundo espiritual. O diabo não mora no inferno. Ah, pastor, e agora? Desde que eu estou na igreja, para mim, eu tinha na minha concepção de que o diabo morava no inferno. Eu estou dizendo para você que não é. Aonde é que o diabo está presente? Está aqui, ó. Príncipe da potestade do ar. O diabo, ele atua nas esferas atmosféricas do primeiro e do segundo céu. Quando lá em Jó fala que o diabo rodeia a terra, de onde vens? Ele vem de rodear a terra e passear por ela. O espírito, o príncipe da potestade do ar. A nossa atmosfera está carregada. É por isso que existe um sistema no mundo contra Deus. Existe um sistema de pensamento, um sistema de cultura, um sistema de ideias, um sistema de sentimento averso, antagônico, uma oposição constante em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é ambiente nesse mundo, está carregado. E aonde é que está? Está no ar. Você já viu que em determinados lugares o ar é pesado? Você já percebeu que existem lugares que o clima é tenso? Principalmente em lugares onde é centro de poder. É onde o Satanás gosta de colocar o tentáculo dele. Pode ver, em qualquer repartição pública, o inimigo quer dominar. E aonde é que ele está? Na região, no ar. O príncipe da potestade do ar. O inimigo está... Ele preenche essa camada atmosférica da Terra. Ele toma por completo essa camada atmosférica da Terra. O planeta, por isso que a Bíblia diz que o mundo, olha o que a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O que é jaz? Jaz é de jazigo, é a mesma palavra de jazigo. O mundo está enterrado no maligno. Jesus chama o maligno, Satanás, de príncipe deste mundo.
Irmãos, quando o inimigo apresenta Jesus na tentação do deserto, ele mostra num relance todos os reinos da terra e diz para ele, ó, tá vendo? Todos os reinos da terra comem aqui na minha mão. Vocês sabiam que Brasília foi construído como um centro? Você sabia que a cidade de Brasília, o Distrito Federal, é o centro do esoterismo, da macumbaria, da feitiçaria na América Latina? Você sabia que o famoso arquiteto Oscar Niemeyer, sabia que, além disso, Brasília é um centro de recepção de OVNIs, de extraterrestres, que a gente sabe que esses ufólogos, esse pessoal que mexe com esse tipo de crenças, que acredita em seres extraterrestres, em visitações desses seres, você sabe que esses seres, eles não, isso aí são uma confusão, são teorias demoníacas. Todo aquele formato de disco voador, você não vê Brasília, não tem aquelas bacias invertidas, aquilo tudo tem um significado esotérico. O Satanás apareceu para Jesus e falou assim, ó, se você se prostrar diante de mim, porque assim, a conversa foi assim, ó, deixa eu te explicar. Eu já sei que o Senhor veio para reinar. Lá na tentação do deserto. Conversa aqui, trocando em miúdo. Eu já sei que o Senhor veio para reinar aqui. O Senhor é rei. E eu tenho um caminho rápido, sem nenhuma complicação, para te colocar no governo do mundo inteiro. Você não precisa sofrer, você não precisa ter problema nenhum e não precisa morrer na cruz. É só você se prostrar diante de mim agora que eu entrego todo esse reino para você. E você acha que ele não tem esse sistema? Hoje, nas teorias modernas, aí, na interpretação, fala-se muito em globalismo. O que é globalismo? Nós tivemos aulas de escola dominical aí, ultimamente, explicando sobre o globalismo. O globalismo nada mais é do que a mesma tática, a mesma estratégia que Nimrod fez. Era o mesmo que ele queria fazer. A pretensão de Nimrod lá com a Torre de Babel, e a Bíblia diz que todos estavam unidos num propósito. Aquele é o princípio do anticristo que está no mundo, desde lá da Torre de Babel. Desde lá. O príncipe da potestade do ar que está na atmosfera. Qual que é a missão do diabo? Pergunto para os senhores. O que o diabo veio fazer no mundo? 3. Matar, roubar e destruir. Todo esse conjunto de sistema, você pode ver, a natureza geme. A Bíblia diz, irmão, não é só nós que espera o arrebatamento da igreja, a redenção completa. Está em Romanos. A própria natureza geme. E a Bíblia diz que sente dores de parto. A própria natureza geme. Por quê? Porque todo esse desequilíbrio que o nosso planeta sofre, todo esse desarranjo natural, você pode ver. Vocês sabiam que a China agora desenvolveu técnicas químicas para poder parar de chover e para poder fazer chover? E tudo isso cria uma nova ordem climatológica no mundo.
crises climáticas, esses desarranjos. Você acha que é da vontade de Deus que todo começo de ano, irmão, tem um pacote de tragédia para nós? É novidade para vocês que a chuva destrói, arrebenta e mata, todo ano acaba com todo mundo? E você acha que é da vontade de Deus isso aí? Você acha que é Deus que planejou as pessoas? E a gente sabe, a gente dá uma esquecida, mas todo ano a gente é lembrado. A gente começa o ano com um pacote de tragédia. Você já viu? Só em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, tem 17 mil pessoas desalojadas por causa das tragédias da chuva. São os desarranjos da natureza. E a Bíblia diz que a natureza está gemendo. A natureza não aguenta mais. Porque o homem, impulsionado pelo príncipe da potestade do ar, altera o curso da natureza. Mexe nas variáveis da natureza. Adultera a ordem natural que Deus estabeleceu. Então nós temos um mundo que está em tensão contra Deus. É um vetor, uma oposição. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E esse príncipe da potestade do ar, então existem vários centros no mundo que são estratégicos para o diabo. E eu já expliquei para vocês aqui que na América Latina, Brasília, quando Brasília foi construída, ela foi construída com essa perspectiva. E isso é um problema. Isso é um problema. É uma guerra espiritual, porque o príncipe, existe outros. Não está na cara que a ONU, a OMS, todos esses órgãos de nível mundial, você vê, irmãos, você vê todo mundo, a imprensa, a mídia, que é o que chamam de quarto poder, a mídia é dominada pelo diabo. A mídia vive a serviço da verdade. A mídia é o que mais fala e diz que combate fake news. Mas da onde que vêm as maiores fake news? Da própria mídia. Da própria mídia. A mídia que fabrica fake news para tudo quanto é lado. Por quê? Porque todos esses poderes estão sob o tentáculo do espírito, do príncipe da potestade do ar. Acompanhe comigo a leitura, ou abra a tua Bíblia, se tiver como colocar no telão, pode me ajudar. Está dizendo, olha só, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pastor, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Você não veio para falar do Espírito Santo, o senhor está falando de outra coisa, pastor. Calma, irmão, tem misericórdia do pastor. Ajuda eu, Joel, ajuda eu. Ajuda eu preciso dizer, porque para entender o outro lado da moeda, eu preciso trazer vocês para o lado de cá, para saber no contexto espiritual que nós estamos metidos. Nós estamos metidos numa confusão. Nós estamos metidos numa guerra, num antagonismo. No príncipe da potestade do ar, do espírito, e ele está na atmosfera em todo lugar. Em todo lugar. Não é possível. Alguém pode falar, irmãos, eu só conheço o Capitólio por foto. Só por foto. E eu nunca vi um lugar tão bonito por foto como o Capitólio. Você já foi lá, né? Você me falou que foi lá. Você já foi lá na beira daquela pedra lá que caiu? Foi, né? Deus te guardou. Mas não é possível que um lugar tão bonito daquele pode ter sido palco de uma tragédia tão feia. E o que explica essas coisas, esse descompasso? Se você ler o livro Ortodoxia, do Chesterton, você vai entender essas coisas que eu estou tentando explicar. Estou tentando explicar. Como que um lugar tão bonito, tão paradisíaco, tão magnânimo, que eu falo, é um lugar que exalta a criação de Deus,
É o palco de uma tragédia que trouxe morte, que trouxe angústia, que trouxe desgraça. Como é que vai ficar a história depois daquilo ali? Como é que há um descompasso por causa do espírito, do príncipe, da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então você vê um planeta tão bonito, tão paradisíaco, tão maravilhoso. Você fala isso, quando a gente olha a natureza, você vai numa praia, você vai lá no Capitólio, ou você vai em qualquer lugar do mundo bonito, fala, meu Deus, Deus existe mesmo. Mas de repente vem um tsunami e arrebenta com tudo e mata meio mundo. E aí quando vem o tsunami, quando a pedra cai, quando acontece a tragédia, os ateus se levantam num coro só e falam, se Deus existe, por que isso acontece? Acontece porque tem alguma coisa que está errada, que é o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora... Irmãos, tem gente que está na igreja achando que está na colônia de férias. Tem gente que está na igreja achando que está... Irmãos, nós estamos no meio de uma batalha. É uma batalha. Nós estamos vendo o curso do mundo, que antes andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Aí eu pergunto para vocês, o diabo veio para matar, roubar e destruir, sim ou não? Então, o que o diabo mais quer fazer e mais sabe fazer é matar, roubar e destruir. Então você vê, um dos países mais ricos do mundo, sabe onde que está a maior jazida de ouro do mundo? A maior jazida de ouro do mundo está na Venezuela. E lá o povo não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico. Você sabe onde que está a maior jazida de diamante do mundo? Está na África. E lá os urubus esperam as crianças morrerem para poder ir lá comer, que elas morrem de inanição. Vocês entendem que existe um espírito de morte, de desgraça, de ruína, que acaba com o nosso planeta, que acaba com a nossa sociedade? Se ele veio matar, roubar e destruir, por que ele ainda não destruiu tudo? Pensa só, se os governos, se o diabo tem o poder sobre os governos, sobre a ONU, sobre tudo, por que ele não coloca veneno na água da Sabesp e mata todo mundo? Era só colocar veneno na Coca-Cola. Há alguns anos teve aí um problema sanitário na Coca-Cola, que fez um monte de gente passar mal lá pro lado da Rússia, pro lado da Bélgica, aqueles países baixos ali da Europa. Por que o diabo não acaba de matar todo mundo, não faz o regaço que ele quer fazer? Por que ele não faz destroça tudo? Já que ele veio fazer isso, é o papel dele. Ele não faz isso porque existe algo que impede ele de fazer. Existe algo que contrapõe a maldade do diabo. Por que a maldade do diabo não tomou conta? Quando Hitler, na Alemanha, implantou o nazismo, ele queria fazer com que o nazismo dominasse todo mundo, todo o planeta. E quem ele achava que não devia viver, ele levava para os campos de concentração, campos de extermínio, e matou aí cigano, judeus aí a rodo. E por que o Hitler não conseguiu completar o êxito dele? Porque existe algo que impede o poder do diabo.
Existe algo que ainda está presente no mundo. Louvado seja Deus. Abre comigo 2 Tessalonicenses. Abre aí. Me ajuda aí. 2 Tessalonicenses 2. Se o diabo pudesse, ele matava todo mundo aqui. Mas a Bíblia diz que aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. É por isso que macumba não pega em crente. É por isso que mal olhado não pega em crente. É por isso que o urucubaca não pega em crente. Pode pegar o teu nome, tua foto, teu RG, costurar na boca do sapo, enterrar no cemitério, pode querer fazer o que for, mas existe algo. Está escrito aqui, ó, 2:6. E agora, lá fala agora também, não fala? No espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está dizendo, o diabo não vai operar depois. Está dizendo lá, ó, príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas aqui está dizendo assim, ó, e agora, no mesmo instante, e agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Existe algo que detém a ação do inimigo, e é o Espírito Santo, que Jesus rogou ao Pai, para que viesse morar em nós. E o Espírito Santo mora na igreja, habita na igreja. Você já percebeu que o diabo não respeita nada? O diabo não tem escrúpulo. O diabo não tem respeito. O diabo não tem decência. O diabo não respeita criança. O diabo não respeita mulher. O diabo não respeita o branco e também não respeita o preto. O diabo não respeita o analfabeto e nem quem é culto. Seu anel no dedo, sua conta na poupança, sua cultura, sua finesse. Você fala, não, porque a sociedade moderna fala assim, não, sabe o que a gente faz para tirar a gente precisa da educação para criar um ser humano civilizado. A gente precisa da educação. E aí as pessoas falam, é verdade, tem que dar educação. Aí a gente vai criar uma sociedade civilizada, uma sociedade igualitária, uma sociedade que respeita o próximo, uma sociedade que tem empatia pela dor do próximo. Aí a gente vai e dá estudo, e dá cultura, dá estudo, forma as pessoas, dá diploma para elas, dá ciência para ela, dá filosofia para ela, ensina matemática, geografia. Aí sabe o que ele faz com a cabeça? Ensina física, ensina matemática, ensina cálculo do 1º, 2º, 3º e 4º grau, ensina cálculo integral, ensina engenharia, ensina medicina, e fala, tá aí, ó, ensinamos tudo para essa sociedade. Tá aí o homem civilizado. Sabe o que o homem civilizado faz? Com a ciência que ele aprende, faz a bomba atômica. E aí a sociedade se fala assim, como é que a gente criou um ser civilizado? Através da cultura, através da educação. Não é o que o pessoal diz por aí. As maiores tragédias da humanidade foram promovidas pelos homens mais aculturados. Aí, irmão.
Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que detém. É a concorrência do mal. É a teodiceia. Quando a gente, se você, irmãos, é a teodiceia, o que refreia o espírito da potestade do ar, o príncipe da potestade do ar não respeita ninguém, não respeita criança, não respeita mulher, não respeita homem, não respeita adulto, não respeita idoso, não respeita nada. A única coisa que ele respeita, que ele se verga, que o detém, o que é que detém? O que é que detém o progresso, a escalada do mal? O que é que detém a escalada do diabo? O que é que detém a escalada dos demônios que está presente na atmosfera? Há um que o detém. É a presença do Espírito Santo aí que mora em você. O que é que tem na igreja? A igreja tem o Espírito Santo. Por isso que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. A única chance que existe para esse mundo é nós sermos cheios do Espírito Santo. Aí Paulo fala assim em Efésios: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O Espírito é o alter ego de Cristo. É o eu de Cristo. É o eu de Cristo que vem morar no meu eu. Porque o meu eu é caído. Porque o meu eu é pecaminoso. Porque o meu eu é traiçoeiro comigo mesmo. Irmãos, você não pode confiar no teu eu, o teu ego. Você não pode confiar nas suas convicções. O eu de Cristo que vem morar em nós, ou seja, a pessoa de Cristo que vem morar, a personalidade dele vem morar em nós. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: você tem que ser você mesmo. Você tem que ser a melhor versão de você. Irmãos, vocês tomam cuidado com frase de internet, irmão, pelo amor de Deus. Vem comigo na palavra, vocês estão no culto de ensino para eu ensinar vocês. Toma cuidado, vocês têm que ser uma versão melhor de você mesmo. Irmão, eu não quero ser uma versão melhor de mim mesmo, coisa nenhuma. Qualquer versão de mim é caída, é quebrada em 1000 fragmentos. A versão, irmãos, você tem que ser você mesmo. O nosso eu é caído, o nosso eu é vazio, o nosso ego. Você já viu uma pessoa em si mesmada, cheia de si? Para que serve? Quem é que gosta de uma pessoa cheia de si? Uma pessoa com o eu exaltado. Mas quando o eu, Jesus, pelo Espírito, mora em nós, passa a valer. Irmão, você tem que deixar Jesus morar em você. Quando Jesus morar em você, não vai ser você, vai ser Ele em você. Você só vai conseguir ser, porque Jesus é o... Quando Jesus fez o homem, o homem caiu. Quando Deus fez o homem caiu no Éden. Sim ou não? Não caiu lá no Éden? Não pecou? Aí, quando o homem pecou, ficou estragado. Ficou esse homem pecador, que somos nós que estamos aqui. Sabia que nós somos estragados? Todo mundo já vê os defeitos da gente, não vê? Você vê os seus defeitos? Você percebe que tem defeito em você? E que se você começar a contar defeitos, você vai ficar deprimido de tanto que tem. Você já viu essa história? Não olha para os meus defeitos, não. É verdade, não olha mesmo, não. É complicado, nós temos defeito. Aí, quando você vai... Então, quando Deus fez o homem caiu e ficou estragado. Irremediavelmente estragado. Até a bondade do homem estragado não serve. Aí eu falo para você, quando Deus... Lembra lá do Salmo 110?
um corpo me preparaste? Porque o Filho foi gerado por Deus na eternidade. O Filho de Deus foi gerado por Deus na eternidade. E o Espírito Santo procede de Deus. O Filho foi gerado na eternidade. Quando o Filho foi gerado na eternidade, ele coexistia com o Pai na eternidade. Esse é o conceito teológico, até difícil de entender. Ele existia com Deus na eternidade. Mas quando a Bíblia diz no Salmo 110, dizendo: um corpo me preparaste, estava falando da encarnação futura no tempo e no espaço. Porque Jesus é o homem perfeito. Jesus é o protótipo perfeito. E como foi? Aí você precisa entender aqui, vamos lá. Então nós temos um defeito de fabricação. Nós temos um defeito. Você nasce com esse defeito de fabricação. A Bíblia diz que toda a humanidade caiu em Adão. Toda a humanidade se perdeu em Adão. Toda a humanidade morre em Adão. Adão é a condenação, o primeiro Adão. Aí Deus gerou Jesus na eternidade, que coexistiu com ele até a época do seu nascimento, virginal. Jesus veio ao mundo como homem perfeito. E como é que Deus vai corrigir o que tem de errado na humanidade? Pegando esse Jesus, que ele fez perfeito, e colocando dentro de nós pelo Espírito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. A Bíblia diz que do coração do homem procede toda a maldade. Quando você vai nesses... O terapeuta fala assim, você tem que olhar para dentro de você e buscar, sabe, lá dentro de você, você tem que fazer uma introspecção no infinito do teu ser, porque no cérebro da gente tem um infinito dentro de nós, não tem? Você olha, tem um infinito, você pode penetrar no infinito, no mar infinito dentro de você. Aí você fala, você vai chegar num ponto em que lá você vai encontrar. Quanto mais você mexe no ser interior que existe em você, mais dúvida, mais conflito, mais dependência você tem do teu terapeuta. A verdade é essa. Agora, quando o alter ego de Cristo vem morar em você, ele pega Jesus e encaixa dentro de você. Aí é Jesus. Quem quer que eu devo ser? Eu tenho que ser eu? Não, eu tenho que ser de meus imitadores como eu sou de Jesus. A Bíblia diz que pela primeira vez os seguidores de Cristo, do caminho, foram chamados de cristão. Está em Atos 11. Por quê? Porque eles tinham o mesmo aspecto, tinham a mesma natureza, tinham a mesma ternura, tinham o mesmo amor, tinham o mesmo espírito, tinham a mesma vontade, tinham a mesma graça de Jesus. E por quê? Porque o Espírito no Pentecoste entrou neles, a mesma essência de Jesus, e eles passaram a ficar parecidos com Jesus. Vamos ficar de pé, depois eu continuo essa conversa com vocês. Glória! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite. O mundo vive em agonia. O mundo não sabe para que lado correr. O mundo é refém do príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar promete mundos e fundos, mas só dá tristeza e derrota. Ele diz... e traz as suas promessas, mas no final das contas não tem nada, porque ele mesmo também está condenado nele mesmo. Mas a Bíblia diz que há um que o detém. A única coisa que não deixa o diabo tomar conta de tudo, e nunca vai tomar, a não ser depois que Jesus arrebatar a igreja, porque
E o Espírito Santo que está na igreja vai subir com a igreja. A igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, vai começar o período do governo político e religioso que vai dominar o mundo inteiro, que é o governo do anticristo e do falso profeta, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E esse governo vai dominar o mundo inteiro. E aquele que não tiver o sinal, a marca na mão direita ou na testa, não vai poder comprar, não vai comer, não vai poder ir para lugar nenhum. E vai ser perseguido até a morte. Pronto, é isso aí. Então tudo isso que nós estamos vendo agora no mundo aí, essa história, essas restrições, esses controles sociais, e as pessoas falavam, essa história do Apocalipse é conversa para boi dormir. Onde já se viu que isso vai acontecer? Está acontecendo diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer que Jesus está vindo para buscar a igreja. Só não vê quem não quiser. Mas eu estou sabendo, eu estou sentindo. Aleluia. Quem é de Deus está sentindo o movimento. Quem é de Deus, o Espírito está comunicando, aleluia, o Espírito em nós está comunicando, aleluia. Quando você vê a terra gemer, porque Jesus falou, olha, haverá fome. Está tendo fome no mundo? Irmãos, era para ter fome no mundo, com tanto dinheiro que tem? Era para ter fome no mundo, com as produções do agronegócio estourando a boca do balão? Era para ter fome? Haverá fome, guerra, rumores de guerra e pestes. Está tendo peste por aí? As pessoas estão morrendo de alguma coisa aí? O que está tendo? Mas nós não somos os doidos, nós não somos os loucos. Pelo jeito nós somos os loucos, né? Mas a Bíblia diz, haverá guerra. Deixa eu dar um dado para vocês. Você sabia que o ano de 2020 e 2021 foi o ano em que as potências mundiais mais investiram em armas que nos últimos 50 anos? Por quê? Porque nós estamos na beirinha da eclosão. Vocês não estão percebendo isso? Vocês não estão percebendo a ascensão do imperialismo chinês? Vocês não estão vendo isso? Por outro lado, a América do Norte e os países ali alinhados ao capitalismo americano e o outro ao estilo chinês. Vocês não estão vendo os movimentos da Rússia, que é o país mais armado do mundo? Haverá guerras e rumores de guerra. E o Espírito falando, fala minha noiva. Os ponteiros do relógio já estão se alinhando. Em breve a trombeta vai tocar. E um povo nessa terra será arrebatado. Aleluia. E quem é que está falando? O Espírito está falando. Aleluia, glória a Deus. Haverá pestes. Tem gente que está com essa conversa assim para mim, pastor Sérgio. Eu não vejo a hora. Irmãos, que ingenuidade, dá dó. Eu não vejo a hora. Pastor Sanfins, tem gente que está falando, não vejo a hora da pandemia acabar. É risível, dá vontade de dar risada. Você esperar a pandemia acabar? Eu não estou esperando a pandemia acabar coisa nenhuma, porque não vai acabar. Esquece disso, irmão. Eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Você está esperando voltar ao normal? Você quer voltar para a vidinha de antes? E eu te digo, irmão, coloque a tua vida no altar, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Seja crente, a Bíblia diz, aquele que está imundo, se imundice ainda mais, mas aquele que é santo, se santifique ainda mais. E você esperando um novo normal, ou a coisa normalizar. Você já percebeu? Haverá pestes. E na hora
hora que achar cura, já complica de novo. E não adianta, irmão, nós ficar querendo tampar o sol com a peneira, porque a verdade, ela é única, está na Bíblia. Jesus já avisou a igreja. Agora, se você quiser ficar aí se iludindo com, vou esperar passar a pandemia para ver se eu vou ser crente, para ver se eu vou orar. Irmãos, o anticristo está à porta, tudo está armado para ele montar o império do anticristo contra Deus, e nós estamos esperando não a pandemia acabar, mas eu estou esperando Jesus voltar para arrebatar essa igreja. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Saiba que Jesus está voltando. Desperta na fé, irmão. Comece o ano de 2022. Esse ano eu vou ganhar muito dinheiro. Que dinheiro? Anjos louvando. Esse ano eu vou fazer o que, irmão? Esse ano eu vou botar minha vida no altar. Eu vou orar como nunca orei. Eu vou ler a Bíblia como nunca li. Eu vou servir como nunca servi. Porque eu creio na verdade da palavra de Deus. Quem é que crê na palavra nessa noite? Quem é que crê na verdade da palavra? Quem é que crê na verdade da palavra? Meu Deus!